Olá, bom dia, alunos do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias, é a nossa aula de hoje, ler para aprender a estudar, né? O objetivo da aula, inferir informações implícitas na leitura de artigo de divulgação científica. Nessa aula de hoje estou acompanhado da professora Andréia, que está aqui ao meu lado. Olá, professora, bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Continuando, então, a sequência didática, vamos para o compartilhando conhecimento. Duas questões para vocês. Respondam como 1 e 2 aí para nós, tá? Primeira, quando fazemos a leitura de um texto, todas as informações estão explícitas, ou seja, estão aparentes no texto, ou há informações implícitas, aquelas que nos exigem uma leitura mais aprofundada? E a segunda, quais estratégias de leitura podemos utilizar para perceber as informações implícitas? Vamos lá? 2 minutos. Volta, então, agora com a participação dos alunos, professora Andréia. Estão perguntando aqui, cadê a professora titular? Tem ideia de onde está a professora titular? A professora titular está ausente, né? Ela volta quinta. Ela volta. Quinta ela está Duas aulas aqui. Eles já sentiram falta, tá vendo? Aí já estão chamando a gente de substituto. Sexto E e sexto F, venham assistir a aula, a professora está chamando, da escola Pedra de Carvalho. Por favor, assistam a aula aí que a professora está esperando por vocês. Aluna Maiara dizendo, tem as duas, destacar as principais informações. José Augusto tem que aprofundar a leitura, tá? A estratégia, né, que ele está passando de como inferir sobre os implícitos. O Matheus dizendo, temos dos dois jeitos, e eu não entendi o que o Matheus quis explicar. Acho que ele quis dizer, tanto explícito quanto implícito. Ah, sim, no texto, né? Isso. Tá, é a primeira resposta, então. A aluna Júlia, há informações implícitas e explícitas, é isso aí. A Clarice dizendo, sim, mas a atenção é mais do que essencial. Vamos ver aqui se nós temos mais algumas respostas. Ana Júlia, dizendo, quando fazemos a leitura de um texto, nem sempre as informações estão visíveis. Tem que ler e reler para entender e fazer anotações do que achar necessário. É isso, tem diversos aqui, mas estão em torno dessa resposta, né? De a leitura, destacar, como a aluna Patrícia colocou aqui, ó. Tem as duas, destacar as principais e aprofundar na leitura. Tá por aí, Pro. Ok. Eu trouxe um livro hoje para mostrar para vocês, e vocês têm aí na escola, tá? Ensinar a ler e ensinar a compreender. Seria bom para os professores, né? Falo para os professores, não para os alunos.
Porque às vezes a gente tem a noção, Mauro, de que o aluno já sabe ler. O ler decodificar, né? Conceito, isso, num conceito muito raso, né? Que é só de decodificar. E leitura é muito mais que isso. Muito mais. E nós, professores de quaisquer áreas do conhecimento, precisamos ensinar a ler e ensinar a compreender. Exatamente. Né? Vou tirar esse peso das nossas costas. Não é tá? só na língua portuguesa. Isso, Exatamente. então, em todas as áreas. Esse livro é muito bom para para professor de qualquer área. Então, por exemplo, ele diz uma coisa aqui, vou ler para vocês. Quando se lê um texto com significado, não se leem as letras, as palavras e as frases que o compõem do mesmo modo que fossem apresentadas isoladamente. E, inclusive, a velocidade da leitura de uma frase depende do contexto à sua volta. Então, isso é só assim, uma pinceladinha. Então, ler é muito mais do que, às vezes, nós imaginamos em termos de prática, de processo. Né? É muito mais aprofundado. Então, só dizer, às vezes, ler com atenção, fica também... Muito subjetivo, não dá fica muito amplo, isso, exatamente. Olha só, outra coisa. O texto proporciona apenas uma das fontes críticas de informação. É preciso que o resto provenha dos conhecimentos prévios do leitor. Então, significa o quê? O texto, agora para o aluno, te dá uma dica, né? Ele traz alguma coisa. A outra parte depende de você. Então, olha a importância dos conhecimentos prévios, dos conhecimentos de mundo. Sim. Né? Então, o que são conhecimentos prévios, conhecimentos de mundo? Tudo que você adquiriu até agora. Certo? O que você traz de conhecimento. Então, a leitura, eu vou reforçar, então, a construção do sentido do texto se dá na interação texto-leitor, exatamente por isso, porque cada um traz uma bagagem de conhecimento. Não é que você vai entender o que você quiser, não. Mas pode ser mais raso ou mais aprofundado. Certo? Exatamente isso. E isso vai implicar muito nas informações implícitas. Né? A explícita está lá na superfície do texto. Você vai lá, até vou brincar agora, você vai pegar o dedinho e vai encontrar a resposta ali. A implícita vai depender de todas essas referências que você traz. Sim. Né? A partir do seu Senão vai vir aquele papo, né, professor? Não entendi nada. Né? Quando termina de ler, fala, não entendi nada. Por quê? Porque realmente ele ficou ali só no superficial, né? Sim. No que está ali nas palavras. Mas não consegue entender as relações que o texto tem com todo o meio, com as situações que ele está envolvido, né? Sim, por isso que um professor colocou assim, uma pro Patrícia. Por isso que a leitura é sempre recomendada por nós, professores. Quanto mais lemos, formamos bons leitores e ampliamos nossa bagagem. É isso mesmo. Por isso que o professor precisa fazer essa mediação da leitura, né? Orientando sempre. É claro que, em determinados momentos, o aluno estará sozinho, vai depender só dele. Mas, enquanto na sala de aula conosco, nós somos, sim, os mediadores dessa prática. Né? Nós que precisamos mostrar esses caminhos. Nós, professores de qualquer área do conhecimento, não é só o professor de língua portuguesa, não. Não coloquem isso nas nossas costas. Né? Isso mesmo. Muito Afinal, bom. Somos todos leitores. Somos todos leitores. Certo? Então, vamos lá. Mais alguma coisa, Mauro? Não, é isso. E somos leitores e produtores de texto também, né? Sim. Nós produzimos texto o tempo todo. Então, essa relação, ela está o tempo todo. É uma dialética ali que está presente o tempo todo, né? Sim. E aliás, é o que é dito aqui em algum momento, em questão de dialética mesmo. Olha, a relação entre o texto e o leitor durante uma leitura pode ser classificada como dialética, né? Então, existe um diálogo entre os dois. Exatamente. Mostrar para o aluno, a dialética é o diálogo, ou seja, essa conversa que há o tempo todo. O texto e o leitor durante a leitura... o leitor baseia-se em seus conhecimentos para interpretar o texto, para extrair um significado. E esse novo significado, por sua vez, permite-lhe criar, modificar, elaborar e incorporar novos conhecimentos em seus esquemas mentais. É isso. É por isso que as leituras são diferentes, como você falou. Eu li um livro, eu entendi isso. Nossa, eu não entendi. Por quê? Porque a leitura do livro não é simplesmente entender as palavras, é como você se apropria do texto, ou seja, os seus conhecimentos. Você, aluno, que já tem alguns conhecimentos, lê e consegue associar ele
ao que você conhece, né? E a percepção é diferente. Um exemplo simples é quando o professor... Às vezes a gente conta piada sem graça mesmo, mas às vezes a gente conta uma piada que precisa de uma relação, aí, de uma referência um pouco maior. E aí você fala, nossa, professor, que chato, não entendi. Mas por quê? Porque faltou conhecimento prévio para entender aquela piada. Exatamente. Né? Ainda não alcançou, muito bem. Então, vamos lá. Vamos agora para uma tirinha. Vamos lá. Um exemplo, né? Isso, vamos lá. Para uma tirinha. Vamos prestar atenção. Pode ir, Mauro. Vamos lá. Vamos observar a tirinha Ganhando a Vida, do site Bichinhos de Jardim, e observar as informações implícitas e explícitas. Então tem a tirinha aí, para vocês lerem. Vou até ler para vocês. Precisamos trabalhar sem parar para ganhar a vida. Tec, 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 nos 2 próximos quadrinhos. E no final, ou para perdê-la. Aí ela faz uma pergunta, né, Joaninha? Então tá aí o exemplo de como se trabalhar essa questão do texto. E nesse momento, nós precisamos fazer a associação aqui da linguagem verbal e da não verbal também. Exatamente. Né? Da linguagem verbal, não verbal, e fazer as inferências com o sentido, né, do contexto que ela está tentando passar, que é a informação implícita, né? E eu vou perguntar, então, não tem a pergunta aqui, mas vou pedir para vocês, coloquem para nós qual a interpretação que vocês deram para essa tirinha. Vamos lá, 1 minutinho e meio, vai, coloquem para nós. De volta aqui agora com a participação dos alunos, vamos ver aqui, o aluno Matheus dizendo, ela está em dúvida, né? A aluna Tainá, linguagem verbal e não verbal, né? Colocou aí, muito importante. A Pro colocou um pouco antes, só para ajudar aí no trabalho de entendimento, o Pro José colocou reflexão de quanto tempo estamos trabalhando em nossa vida. Não sei se ele quis dizer o quanto tempo a gente passa trabalhando, acho que é isso que ele quis dizer, né? A aluna Emily colocando ganhar a vida, a aluna Clarice, e não viver a vida. Parece que uma completou a outra, né? Foi na sequência. O aluno Giovanni da escola Professora Aurora, aqui mandando um bom dia, ainda não participou, mas eu citei seu nome. A aluna Maria, que tanto que ela escreveu, pensou que isso era cansativo para a vida. O aluno Juan, a vida não é só trabalhar. E por aí vai, né? A interpretação que eles estão fazendo aí, que é a informação implícita, né? Que está nessa tirinha. Aqui, talvez, para uma pessoa que não entende essa questão de que trabalhar muito, né? Nos leva também, né? Não ter lazer, nos leva a perder a vida, né? Talvez não entendesse, mas eles foram num caminho bom, Foram né? no caminho, acho que foram bem legal. orientados também. Essa ideia de, não é que não devemos trabalhar, aliás, precisamos muito trabalhar, e é importante trabalhar, mas tudo tem que ser temperado, né? Tem que haver momentos para outras coisas, então, passar o tempo todo trabalhando para ganhar a vida, na verdade, ou perdê-la, ela coloca em dúvida, né?
do tempo que ela fica trabalhando. Isso é bem legal para a gente refletir. Alguém colocou bem filosófico, é verdade, né? Porque a gente não ganha não ganha um dia cada dia, a gente perde um dia perdendo, de vida, né? A Às gente vezes perde um dia de vida exatamente. Todos os dias, Normalmente né? é isso, né? E é bem legal. Dá para isso mesmo. pegar um professor de filosofia e trabalhar bastante com vocês, né? Então vamos lá. Próximo. Além das linhas do texto. Faremos a leitura da segunda parte do artigo, continuaremos anotando no corpo do texto as informações centrais que nos auxiliam a aprender os conceitos que o artigo apresenta. Vamos lá. Então, a Proelaine já tinha falado que esse texto é bastante denso para vocês, então a Pro ela pegou assim, alguma parte, umas partes, alguns parágrafos, pouca coisa ela pegou, tá bom? Vamos lá, a gente vai ler agora. Pode ir, Mauro, por favor. Vamos lá. Dados comprovam o aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. Se chove um pouco todo dia, tudo bem. Era o que acontecia antigamente, quando São Paulo ainda fazia jus ao apelido de Terra da Garoa, por causa da tradicional chuvinha que caía nos fins de tarde. O problema maior é quando a chuva desaba concentrada em grandes volumes na forma de tempestades. Em vez de 200 milímetros distribuídos em várias parcelas ao longo de 30 dias, por exemplo, agora chove 100 milímetros num dia, 80 milímetros em outro e 20 milímetros no restante do mês, resultando num cenário de poucos dias com muita chuva, intercaladas por muitos dias com pouca ou nenhuma chuva. É aí que mora o perigo, pois é nesses dias de muita chuva que acontecem as enchentes e os deslizamentos que matam pessoas, desabrigam famílias e destroem a infraestrutura da cidade. Aí parava aí, né? Eu me adiantei. Muito bem, é isso. Mais um trechinho sobre a informação da... Mais um pouquinho. Então, prestem atenção. Por exemplo, a Pro Roberta colocou assim, que aula cansativa. Mais um exemplo de que isso é o que representa para ela. Não Exatamente, Segundo a opinião dela. Então, olha só como divergem as opiniões. E está tudo bem, está tudo certo. Né? A gente continua trabalhando. Vamos lá. Vamos lá. Dessas informações, foi feito um gráfico. Certo? Sim. Vamos prestar atenção nesse gráfico agora. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver bem direitinho aí. Manda Acho na que tela para ficou eles um pouco verem. Pequeno, né? Pode pôr o gráfico na tela, por gentileza? Aí, olha lá o gráfico. Vamos lá. Todas aquelas informações de quando chove mais, quando chove menos, né? De que, às vezes, chove muito num determinado dia e depois vários dias de seca. Aí volta a chover novamente. Então, prestem atenção que esse gráfico mostra um desenho, né? Sim. Forma uma onda aí, né? Mostrando quando chove mais e quando chove está acentuado, menos. quando declina. Isso. Né? Então, todas aquelas informações foram colocadas aqui. Olha como ficou mais claro para entender qual é a situação da chuva. Né? Que acho que até respondi, mas não era para ter falado agora. Alguma questão mais para frente. Continuando. Pode ir. Vamos lá. Vários estudos. Posso ler? Pode. Vários estudos realizados nos últimos anos vêm apontando para o aumento de precipitação sobre grandes centros urbanos do Sudeste brasileiro, incluindo São Paulo, Campinas, Santos e Rio de Janeiro, assim como um aumento do número de dias secos consecutivos, sugerindo que os eventos de chuva intensa estão concentrados em menos dias, com períodos mais longos de tempo seco entre eles, escrevem os pesquisadores. O novo estudo é uma iniciativa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, coordenado pelo meteorologista José Marengo, com apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INMET e IAG-USP. Continuando. Tem mais, né? A temperatura média da Terra está aumentando, isso é um fato incontestável, e a atmosfera está reagindo a esse aquecimento por meio de extremos, diz o pesquisador Tércio Ambrizzi, professor titular do IAG e coautor do trabalho. Quando um sistema é tirado do seu equilíbrio natural, diz ele, isso gera oscilações para cima e para baixo. No caso do sistema climático, essas oscilações resultam em extremos de temperatura, tanto de calor quanto de frio, e de precipitação, muito ou pouca chuva. A grande estiagem de 2013-2014, que quase secou todos os reservatórios de água da RMSP, também faz parte desse cenário, segundo o pesquisador. Bom, tem mais um pedacinho, né? Tem mais a última parte.
À medida que a temperatura aumenta, aumenta também o gradiente dos extremos, alerta Ambrise. A tendência, portanto, é que a situação piore ainda mais nos próximos anos e décadas, considerando que a tendência de aquecimento do planeta não deve ser revertida tão cedo. Então, vamos lá. Nossa, professora, que texto denso, quanta palavra difícil. A gente sabe disso. Aliás, que é um texto de divulgação científica. Então, para vocês, isso ainda é bastante complicadinho, né? Sim, é. Mas vocês vão Quando vem tudo junto, essa informação, assim, muito sério, né? Exatamente. É assim mesmo. Até uma professora colocou assim, nem sempre dá para ser uma aula lúdica. Não dá, né, Pro? Dependendo, a Pro tem razão, né? Exatamente. Dependendo do texto que você trabalha, como a gente pode fazer graças com esse texto? Não tem como. É um texto de divulgação científica. Como fazer graça? Não dá. Então, a gente vai explicando, tentando de uma maneira que o aluno possa compreender, e vocês, mais do que nós, sabem quais são as condições dos seus alunos, né? Qual a sua realidade aí, certo? Você vai reforçar tudo isso. É isso mesmo. Então, vamos lá. Exercitando. Uma questão. Nos 2 primeiros parágrafos do artigo, há uso de travessões. Vamos analisar e justificar o porquê da opção em utilizar esse sinal gráfico. Essa é uma questão. Nós vamos voltar nos 2 primeiros parágrafos para vocês, tá? 1 minutinho para vocês responderem essa questão. Os alunos mandando aqui que o uso de travessão é para destacar uma explicação, né? O texto com travessão é para destacar a explicação. Que nós tínhamos... Ana Caroline mandando a resposta, todos eles dizendo essa mesma informação. Nós tínhamos Terra da Garoa. Né? Nós tínhamos Terra da Garoa, e aliás, que tinha uma outra pergunta sobre Terra da Garoa. Né? Por quê? Respondam aí agora para mim. Por que São Paulo é chamada de Terra da Garoa? Respondam aí. Por que era chamada Terra da Garoa? Vocês fazem ideia? Vamos ver. Explica a Terra da Garoa. Para completar uma ideia. A aluna Yasmin mandando isso. Sobre a travessão. Por que são... Porque tinha muita chuvinha, né? Chovia muito. E não era essa chuvinha que apareceu no texto, né? Essa de chuva, né? isso, de muitos dias, ou de um dia que chove demais e outros dias que fica muito seco, né? Então era de uma chuvinha frequente, da tarde, né? Sempre isso, tinha. De uma chuvinha frequente. Muito legal, a professora mandou aqui. Sempre garoava pela manhã. Exatamente. Eles estão mandando essa coisa, porque garoava bastante. Eram muito bons tempos esses, hein? Bons Clima tempos. mais tranquilo. Vamos ver, será que dá para fazer mais uma, Mauro? Acho que não dá, né? Acho que hoje já, a Terra da Garoa. Falamos sobre isso, né? A questão do gráfico. 200 milímetros de chuva é uma proporção por litros, é pouco. Alguém já tinha colocado? Alguém tinha colocado que era... no texto a gente trabalhou que era 200 distribuído no mês, né? Que aí ficava ali separadinho, bonitinho. Agora ficou
tipo, uma quantidade grande num dia, em dois, e no resto fica o tempo seco. Inclusive, é um assunto super pertinente para o momento, né, Andréa? Até para os alunos perceberem que a gente está vivendo um momento como esse, né? E verificar o quanto é prejudicial quando chove tudo num dia só. E aí, a tivemos pancadas de chuva e agora vamos ficar, pelas previsões, algum tempo aí sem chuva, o que vai gerar problema no abastecimento. Sim, exatamente. E quando chove demais, alaga. É isso aí. Inunda. O reloginho ficou doido ali já. Bom, gente, o nosso tempo acabou. Foi isso por hoje. Nós vimos informações explícitas e implícitas, reforçamos até muito mais as implícitas. Lemos aí uma parte do artigo, dados comprovam o aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. E fizemos, comentamos algumas perguntas aí investigativas. Ok? Mauro, muito obrigada. Eu que agradeço. Produção, muito obrigada. Sexto ano, muito obrigada. Muito obrigado Beijo para vocês, até quinta. Elaine vai estar de volta. Para a alegria dos professores e para os alunos também. Beijo, Elaine. Beijo, tchau, tchau.